Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, dependendo da hora que você esteja assistindo esse vídeo. Esse é o nosso primeiro vídeo encontro. E a gente vai discutir aqui um pouquinho, como nós já falamos no outro vídeo, o objetivo do canal, para quem não assistiu, é bater um papo, para tentar desmistificar alguma coisa, que às vezes você leu um livro e de repente ficou alguma dúvida referente à administração. Tentar mostrar que a administração não é aquele bicho de 7 cabeças, como todo mundo, ou como muitas pessoas costumam achar. E o nosso assunto hoje é um assunto bem polêmico, porque existem, vamos dizer assim, algumas vertentes bem intensas com relação a esses conceitos, que é a diferença entre administração e gestão. Afinal, são a mesma coisa, não são a mesma coisa? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que, como eu falei no vídeo passado, eu não sou o dono da verdade. Então, vamos falar assim de algumas correntes doutrinárias, né? Eu vou falar de trás para frente. As correntes mais modernas, elas adoram, e vou repetir, adoram, é um prazer mórbido em tentar revolucionar algum conceito antigo com uma nova roupagem. Então muitas vezes eu vejo que muitos conceitos novos, muitas teorias novas, e a gente vai falar depois um pouquinho sobre isso numa próxima oportunidade. Muitas vezes conceitos que já são antigos, alguém pesquisou, descobriu, entendeu, teve uma grande sacada sobre gestão, sobre administração, seja qualquer outra coisa, e às vezes alguém chega exatamente pela falta de pesquisa, a falta de interesse em querer trabalhar, em querer ler mais sobre aquele assunto, uma determinada teoria, e a pessoa acaba criando uma nova roupagem fenomenal, revolucionária, e acaba vendendo livros e livros e livros, porque afinal é a grande sacada. Então eu tenho um certo pé atrás. Eu gosto de dizer que eu sou sempre amante dos clássicos, a menos que alguém me prove por A mais B que uma visão atual realmente é uma visão original. Então, voltando ao nosso assunto, muitos livros, revistas, você vê SA, você vê Exame, você vê muitas revistas acabam trabalhando com a ideia de que administração e gestão são duas coisas completamente diferentes. E normalmente essa diferença caminha em dois sentidos. O sentido número um, que é o menos usado, é quando a pessoa, com aquele carinho especial para não destruir o conceito de administração, ela diz que a administração ela é focada com os objetivos da organização, desenvolvimento de políticas, enquanto que a gestão, na prática, é uma visão executiva da coisa. Então a administração foca a cúpula, a direção estratégica da empresa, enquanto que a gestão é a prática por conta do executivo. Essa é uma maneira assim sutil e educada de dizer assim, na prática, meu irmão, o que vale é ser gestor. O gestor que faz a bodega funcionar. Essa é uma visão dentro desse conceito novo, né? Vamos voltar assim dizer. Que eu particularmente eu não concordo, mas se algum professor, se alguém gosta de falar isso, por favor, não incinere o seu professor e fale assim: olha, o Max lá do canal do YouTube, ele falou que o senhor está errado, vai queimar no mármore do inferno, e se botar isso na prova, o processo, o senhor não faça isso. Porque é uma linha, é uma visão doutrinária, é um ponto de vista que o cara escolheu usar, e existem doutrinadores que seguem nesse sentido. O segundo, dentro nessa mesma linha, é um pouquinho mais radical. Então o cara normalmente ele coloca assim um quadro, e ele coloca assim nesse quadro administração e gestão. Então administrador e gestor. E normalmente nesse quadro ele vai botar alguma coisa, alguma série de conceitos comparativos entre os dois, em que ele vai induzir você a entender o seguinte: gestor é o cara legal, o administrador é o obsoleto. O administrador é velho, o administrador ele só vê os resultados práticos, o gestor não, ele analisa processos,
ele se aprofunda no corpo da gestão, ele se preocupa com todos os recursos, e é uma pancadaria muito lendária, tal qual, por exemplo, a velha briga entre gestão de pessoas e gestão de recursos humanos. Mas isso fica para outro lado. Eu sei o seguinte, que vamos dizer assim, esses dois principais pontos, e existem outros, eles são a visão moderna, que eles dizem o seguinte, que na prática você tem que ser formado em gestão. Você não deveria ser graduado em administração, você deveria ser graduado em gestão. Tanto é que, na maioria das vezes, você vai ver vários cursos de MBA ou de pós, e que o cara vai falar assim, MBA em administração de... Muitos deles vão falar assim, MBA em gestão, então gestão de projetos, gestão estratégica e por aí vai. Vamos lá. Do outro lado, existe a visão clássica, e essa eu concordo. E eu vou explicar a visão clássica, e eu vou explicar por que eu concordo. Porque assim, eu não vejo necessidade alguma de reinventar a roda. Quando você vê a administração, a palavra administração vem do latim administratione, perdão, que é a ideia de gerenciar, de dirigir, de levar, né? De você pegar o trabalho e juntar o trabalho e dar uma direção, um objetivo a esse trabalho. Quando você fala da gestão, você pensa na ideia do gerir seu próprio negócio, né? E você ser o gerente, o cara que vai dar um rumo, um objetivo ao trabalho que está sendo dado. Você está percebendo que no fim das contas nós estamos falando de maneiras diferentes, mas a mesma coisa? Então, esse detalhe que me faz ver que a visão clássica, no fim das contas, ela não deve ser menosprezada. Quando você faz algum curso vinculado à administração, você está fazendo um curso vinculado à gestão, porque na prática, ou na teoria, e a gente tem que acabar um pouquinho com essa ideia macabra de que teoria fala uma coisa e a prática outra, os dois falam juntos. Os dois se complementam, os dois se aperfeiçoam, né? Então, a mesma coisa, quando você vai tocar um negócio para frente, gestão e administração estão falando a mesma língua. Eles vão ser a mesma coisa. Então eu acho assim, que a gente tem muita coisa para se preocupar do que ficar nessa pancadaria de administração e gestão. Não, eu sou gestor, você é administrador. No seu tempo é administração, não, agora no meu tempo é gestão. Meu Deus! Você vai administrar recursos logísticos, você vai gerir recursos logísticos, você vai administrar pessoas, você vai gerir pessoas, você vai administrar dinheiro, finanças, você vai gerir finanças. Nas duas, quem te contratou ou vai querer que você faça a melhor gestão, gerência ou administração. No fim, o seu cliente vai esperar de você um melhor serviço ou um melhor produto, fruto da melhor gerência, da melhor gestão, da melhor administração. Então, na boa, existem essas perspectivas todas, e meu objetivo aqui não é dizer para você o que é certo e o que é errado, mas é te dizer algumas opções, que são as mais clássicas, e dizer para você de boa, na prática, quando você pensa em administrar, você em algum momento você vai precisar planejar. Alguém já falou isso, e a gente vai bater um papo depois. Você vai ter que planejar, você vai ter que organizar sua empresa, o seu serviço, a sua atuação. Você vai ter que dirigir, tomar decisões, fazer a máquina funcionar. Você vai ter que controlar, porque você vai ter que fiscalizar para saber se tudo está funcionando conforme previsto e se o previsto realmente é o ideal. E quando você faz isso, você está administrando, sim, mas você também está gerenciando, você também está gerindo, você está colocando em prática esta máquina fenomenal chamada organização, mesmo que a organização toda seja especificamente você, no caso de um profissional liberal, por exemplo. Então, por essas e outras, que se você me pedir a minha opinião, de boa, administrar, gerenciar, gerir, tudo farinha do mesmo saco.
Não poderia ter falado de uma forma tão simples, mas tão objetiva para você entender. Então, o mais importante que as pessoas esperam de você no fim das contas, não é se você é um administrador, se você é um gerente. Elas esperam de você se você sabe otimizar os recursos que são escassos, se você sabe aproveitar muito bem, fazer render o pouco dinheiro que é investido em você, se você sabe fazer bem um bom aproveitamento do tempo do seu cliente, porque afinal ele está gastando com você, mas ele podia estar gastando com outras empresas, em outras situações. O que esperam de você é isso. Então não fica perdendo tempo com essas discussões assustadoras. Se preocupe o seguinte: como eu posso ser um bom administrador, como eu posso ser um bom gerente, como eu posso fazer uma boa gestão. Espero ter contribuído nesse assunto, e nós vamos continuar falando algumas outras coisas, tá certo? No mais, aproveite bem o dia ou a noite, e boa gestão ou boa administração. Até mais.